Ok, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Espaço Talentos Angolanos na Diáspora. Estamos cá presentes uma vez mais com um profissional que estará participando para podermos conhecer sobre a sua história, conhecermos literalmente sobre como é que foi a sua jornada na área de tecnologia, como é que tem estado a ser a experiência. Portanto, seja muito bem-vindo, Laurindo Dumba, aqui ao Espaço Talentos Angolanos na Diáspora da Comunidade de Desenvolvedores do AMBO. Começamos inicialmente por questionar como é que o Laurindo atualmente está. Como é que está? Bom, boa tarde, bom dia, boa noite para aquelas pessoas que estão nos acompanhando no outro horário. Bom, eu estou bem, graças a Deus eu estou bem. Final do ano, né, véspera de final do ano, então me encontro-me de boa saúde mesmo. Então, e feliz, principalmente pelo convite que a gente tem nesse mesmo no final do ano para poder estar contribuindo ou participar ou levar até mesmo o nosso subsídio para a comunidade. Então, é uma grande felicidade da minha parte, sendo angolano, né, e estar envolvido com uma comunidade que vem se levantando, não somente no espaço Luanda, que é o espaço tipo onde é o cerne da concentração, mas também fora de Luanda. Isso é uma grande alegria, né, saber que existe essa envolvência, e já digo de antemão meus parabéns para vocês ali. Uau, muito obrigado, Laurindo. Em nome da equipe, nós agradecemos, sim. Portanto, Laurindo, nós começamos por questionar, né, desde o começo ali, desde a jornada, né, a área da Sim. tecnologia é muito interessante, mas podemos compreender como é que foi a origem, como é que foi o começo de tudo, acaba por ser muito, muito interessante. Portanto, Laurindo Dumba atualmente está a residir no Brasil, mas gostaríamos de compreender, não é, como é que o Laurindo Dumba começou na área de tecnologia. Será que foi do mesmo jeito que comumente nós temos estado a acompanhar, temos estado a ver por profissionais que envolveram-se com tecnologia ali desde a infância? Mas, pronto, há histórias também de outros que acabaram por juntar-se em função da curiosidade em si. Portanto, como é que Isso. foi a sua jornada para poder envolver-se com tecnologia, né? Como é que foi o começo de tudo? Bom, o início eu desde criança sempre tive envolvido com tecnologia, não no campo ainda de desenvolvimento, mas sabe aquela minha tecnologia que você gosta das coisas mais eletrônicas? É tipo a porta de entrada, né? Eu digo, a minha porta de entrada Uhum. foi gostar da eletrônica, principalmente. Eu recebia sempre um rádio, meu pai sempre oferecia um rádio no final do ano, tínhamos sempre um presente. E curiosidade, a gente sempre fazia alguma coisa, sabe? Queríamos aumentar Uhum. a potência do som, né? Já que o rádio era muito pequeno, fazíamos aquilo que a gente chama uns ajustes, né? Pegávamos o, a entrada do rádio, havia uma conexão, e para aumentar o volume lá no quarto e temos um som melhor, sabe? Foi mais ou menos ali, nessa curiosidade de poder se perguntar os porquês, por que eu não posso acrescentar alguma coisa? Então, eu sempre tive uma coisa na minha cabeça, eu sempre falo, por que por exemplo, a gente consegue transmitir, consegue ver, assistir, já que não existe ninguém por detrás da TV? Como é que é feita a transmissão do sinal de TV para nossas casas? Como é que é feita a gravação? Sempre me movi com os porquês, sabe? Eu acho que o início sempre de qualquer curiosidade temos os porquês, e eles são muito bem-vindos quando a gente se pergunta os porquês das coisas. Então, também fui essa criança aqui, acabei me questionando os vários porquês que as coisas poderiam, ou que estavam acontecendo daquele jeito, sabe? Então, e ali foi o meu começo, né? Eu tive a minha formação básica, tive algum contato também, sobretudo tinha alguns vizinhos e tal, que faziam manutenção de rádio, coisa assim, sempre me movi com, sabe, fazer Uhum. isso. Como é que detectar que estragou, aqui foi um fusível, um capacitor, alguma coisa assim parecida, sabe? Teve sempre essa curiosidade de poder entender qual é a inteligência que essas pessoas possuem para poder diagnosticar algum tipo de problema, sabe? E a gente, bem na nossa vizinhança ali no Lubango, sempre tivemos algumas pessoas que faziam manutenções de aparelhos eletrônicos. Então, ali, tá Uhum. a curiosidade para poder saber isso. E, sobretudo, quando terminei
o ensino básico, para fazer o ensino médio já, indo para o ensino médio, eu tive a oportunidade de poder estudar, fazer o ensino médio no município de Ampata, né? Um município que está na cidade de Lubango, onde tem um politécnico bem conhecido pela cidade de Lubango, e também vem gente de fora também para estudar lá. Então, aí foi mais um lugar onde eu pude consolidar os meus porquês, sabe? Ainda assim, não foi o lugar que teve a resposta, né? Mas foi o lugar que ainda assim despontou outra resposta. Encontrava a resposta, mas despontou outras perguntas, na verdade. Então, foi o lugar que eu encontrei a resposta daquilo que eu tinha antes de entrar no ensino médio, mas ainda assim fui movido por outras perguntas que também, ao longo do tempo, eu acabei buscando forma para poder entender. Então, basicamente foi isso. Foi essa minha jornada da tecnologia, né? Tecnologia espaço, onde a eletrônica, a eletricidade foram as minhas portas de entrada para poder fazer esse entendimento, sabe? Então, é isso. Ok, entendo. Muito bem, muito bem. Portanto, movido principalmente pela questão da curiosidade, não é? Acabou por cada vez mais indo desenvolver este gosto em poder compreender como é que as coisas funcionam. Olha, muito interessante. Uau, muito bom. E neste caso, foi ali para o ensino médio, foi estudando, obviamente que foi adquirindo mais conhecimentos, pesquisando e tudo mais, e vamos agora para o lado do ensino superior, não é? Pronto, como é que foi essa transição, né? Será que para ir para o ensino superior, apesar de que desde a infância já gostava, não é? Foi muito difícil escolher o caminho a seguir para o ensino superior, ou em função mesmo daquilo que já tinha sido a sua experiência, seja no médio, quer dizer, não criou mais muitas incógnitas para poder escolher uma área a seguir. E como é que foi essa experiência do ensino superior até poder chegar, então, ao lado profissional? Olá, assim, muita insegurança no momento, sabe? Porque eu tive muita insegurança para poder escolher qual curso poderia fazer no ensino superior, sabe? Apesar de eu saber o que eu queria, mas a insegurança é porque não sabia quem perguntar, sabe? Sabe? Quem perguntar, normalmente a gente quer falar, quem perguntar para poder nos orientar da melhor maneira possível, sabe? É isso aí. Uhum. Então, eu sou uma pessoa que investigo bastante. Eu ia na biblioteca, sempre ia para a biblioteca investigar. Tinha um livro lá na biblioteca que mostrava sempre no final dos livros, tipo de eletrônica, eletroeletrônica, sempre no final do livro tinha sempre áreas que as pessoas formadas nessas áreas na eletricidade podem atuar, sabe? E isso me movia, me enchia o coração. Então posso mover, por exemplo, ir para a área de mecatrônica. Então o que estava na minha mente era mecatrônica. Então eu sabia, o que é que faz uma pessoa especializada em mecatrônica? Ele vai estudar a parte de mecânica e também a parte de automação, sabe? Então vai poder estudar a parte de mecânica, automação. E a parte da automação, ele vai envolver todas as partes mais lógicas ali, né? Digo lógica no sentido vai poder materializar aquilo que foi construído na parte de mecânica. Então eu tinha essa curiosidade, quando eu sair daqui do ensino médio, vou procurar uma faculdade que tenha esse curso de mecatrônica. Cara, não tinha. Eu me formei em 2012, o ensino médio. Em 2012, fiquei a pesquisar. Naquela altura, eu, pelo menos, das pessoas que perguntei, ainda assim, no Lubango já não tinha esse curso, tipo, faculdade de mecatrônica. Eu sabia que, depois fiquei sabendo que Luanda tinha, mas era na faculdade metodista, mas não fui muito a fundo, sabia que tinha. Alguns colegas falaram, não, pode fazer eletricidade, é quase similar, mas eu só queria fazer mecatrônica, sabe? Eu, muito menos porque eu queria mover, queria fazer com que aquilo que eu criasse e desenvolvesse uma lógica poderia se mover, sabe? A lógica poderia se mover. Então, fiquei a investigar e, no momento para poder escolher, quando fui para escolher a faculdade, ali não tinha, na faculdade também não tinha mecatrônica, na faculdade que foi me disponibilizada não tinha mecatrônica, só tinha controle e automação. Agora eu pensei, bom, controle e automação é muito similar com mecatrônica, sabe? Então, eu acabei indo para a parte de controle e automação, já que também, e assim, eu não olho só o curso, olho a emenda, olho as possibilidades. Então, eu pesquisava, ficava, mas tem muito tempo na internet.
É claro, naquele tempo não era como agora, né? A gente entra na internet, qualquer dispositivo e tal. Eu ia na escola, tinha uma sala de informática, então eu ficava naquela sala de informática, tentava aprender a navegar, porque também não tinha muita capacidade para poder navegar, sabe? Aquela coisa que você vai descobrir o novo, e foi mais ou menos assim, né, também, na minha parte. Então, muita curiosidade, muita pergunta nas pessoas, investigar mesmo pessoas que já se formaram nessa área, e na internet falar, pessoas que se formaram em eletrônica ou mecatrônica, quais as áreas que eles podem atuar. Então, aqui em Angola, com essas empresas, sabe, lá fora. Então, eu tive que fazer essa pesquisa, né, e para poder ver se o que estou buscando é algo que está muito fora da realidade ou faz sentido. E por curiosidade, eu conheci pouca gente formada em controle de automação em Angola. Talvez agora tenha, mas na altura eu conheci pouca gente a quem pudesse perguntar. Sabe? As pessoas que eu perguntasse, elas se formaram em eletrônica, muitas delas em mecânica ou até eletricidade, mas em automação específica tinha pouca gente. Mas aí eu fui por aquilo que eu entrei na emenda, que eu sabia que com esse conhecimento, se eu adquirir, eu me esforçar, dedicar, vou conseguir ter vou conseguir chegar aos meus objetivos pessoais. Então, acabou sendo essa motivação. Então, muitos porquês, muitas perguntas, mas na dúvida sempre acabei sendo movido pela curiosidade, sabe? Então, foi por isso mesmo. Uhum. Uau. Boa, boa. Uhum. Pronto. Entrando exatamente naquilo que é o campo, no campo do país de residência, nós em Angola acabamos por estar de algum modo ligados com o Brasil por intermédio da música, enfim, né? Acabamos por ter ali uma relação, e principalmente a questão da língua também. Mas como é que foi ir para esta realidade brasileira, né, como angolano? E será que quando esteve por lá, obviamente que a língua acabou não sendo uma barreira muito grande, né, porque ainda assim temos a questão do sotaque, que também é um desafio, mas como é que foi essa experiência pela primeira vez, nesse caso, ou a primeira impressão, os primeiros tempos que começou a estudar em si, como é que foi essa experiência em si? Será que houve muita dificuldade, houve muito desafio em turmar-se, em conectar-se, apesar de ser um país que fala português, e teve muita, ou seja, teve alguma experiência de poder conhecer outros angolanos logo no início? Conte-nos um pouquinho mais relativamente a essa experiência. Bom, partindo do momento desde a minha chegada tipo, na universidade, eu vi já uma diferença, você vai ver uma diferença, principalmente onde eu, aqui na região, por exemplo, negras fazendo curso de engenharia. É um pouquinho já estranho, já começa ali, sabe? Ou existe pouco, ou eu não tinha quase nenhum colega tipo, negro, então você acaba sendo o único negro lá, estudando. Acaba se demarcando ali o espaço que você está, tu é estrangeiro, está chegando, tu é um novo, está chegando aí nesse espaço, então tem tudo isso que você vai, essa construção pessoal que você vai ter ali no momento, sabe? Então, ali tu já começa a se perguntar, por que não tem negros aqui, né, na sala de aula, sabe? Né? Então, aí já começa a se questionar, né, com o tempo e tal. É claro, você precisa de mais tempo para poder assimilar tudo isso. Então, foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? Pessoas negras, pelo menos na turma que eu estava, quase não tinha ninguém, era o único negro lá. Então, fazendo curso de engenharia de controle de automação, né? Então, tu já começa a questionar o espaço e começar a reconstruir o teu próprio entendimento para poder não se abalar, porque assim, a gente quer encontrar sempre os nossos pares ali para poder nos familiarizar. Mas, graças a Deus, também conheci colegas muito bons, tive excelentes colegas, eu digo assim, eles me acolheram muito bem na universidade, por ser estrangeiro, passaram sempre as coisas básicas que eu poderia saber ali para poder ter um bom rendimento, então, um bom desempenho na universidade.
Diferença. Começo pela diferença, por exemplo, a gente tem um ensino muito, eu pelo menos tenho um ensino básico, ensino médio, muito bom, tipo a parte de matemática, sabe? Então, isso já foi uma parte positiva. Para chegar na universidade, isso foi uma parte que eu consegui falar, pô, em Angola a gente tem uma boa base, matemática, por exemplo, alguns assuntos, por exemplo, de álgebra, a gente já vê no ensino médio, né? Tipo assim, o pessoal de trigonometria, por exemplo, o pessoal começa a ver esses assuntos já, são alguns, né, na universidade, pelo menos, mas eu já vi no ensino médio, então já eu consegui me sentir já um pouquinho familiarizado, né, não estava muito perdido, assim, nos assuntos. É claro, existe uma disciplina muito diferente que a gente tem ali, né, mas é isso, com o tempo você consegue se familiarizar, então é um contexto mesmo que você vai poder fazer uma leitura da tua nova realidade, sabe? Mas voltando mais para o campo de tipo como adaptação, o horário de as aulas, né? Eu estudava de noite, né? Então normalmente aí em Angola eu estudei sempre de manhã, então teve essa transição de horários de aulas, como se habituar a frequentar uma faculdade, por exemplo, de noite, principalmente na graduação, né? Essa parte ali que acabou sendo também um diferencial, como mitigar isso. Então, é um espaço onde você vai poder se reconstruir mesmo de muita coisa, sabe? Eu sei que a língua não é um fator, mas a gente chegou aqui também, teve um ponto que o pessoal falava, tu fala muito rápido e tal, então a gente começou a mudar um pouquinho, digo mudar para as pessoas nos entenderem, né? Estamos aqui, então tem que falar adequado ali a tua fala para que o outro consiga te ouvir, sabe? Não, a comunicação é isso, né? Tu tem que se adequar aos princípios para a gente poder conversar com o outro. Então, por esse ponto. Bom, e eu acho que, no mais, assim, eu vejo que o ensino brasileiro tem um ponto bastante positivo. Eles, na parte técnica, já têm o ensino médio e eles têm, veja, com uma base boa, sabe? Eles já vêm no ensino médio, já tem uma base boa técnica, sabe? A gente está falando da parte de eletrônica, de eletricidade, ou a parte de desenvolvimento, né? O pessoal do ensino médio já tem os cursos técnicos, né? E ele já veio com uma base. Eu chegava na faculdade e, pô, como é que esse cara já sabe isso? Eu sempre me questionei, como é que eles já sabem isso? Aí eu depois fiquei sabendo que eles tinham instituições que eles passaram, antes de entrar no ensino médio, né? Por exemplo, muitos de nós, eu tive a oportunidade de poder passar no ensino técnico ou politécnico ali em Angola. Isso já me deu uma base. E tem gente que saiu tipo, do ensino física biológica, alguma coisa assim, né, das humanas, e já foi para a engenharia. É claro, essa pessoa, o rendimento pode ser um pouquinho diferente de quem passou já teve o ensino técnico. Então, muitos deles já são preparados, são forjados, antes de entrar na faculdade, já são preparados para, quando chegarem na faculdade, a parte técnica já estarem muito apurada. E, normalmente, quando eles já estão na faculdade, muitos deles já trabalham. Então, estão anos-luz, você que está chegando agora, para você poder estar no mesmo pé, você tem que acabar se dedicar mais, né? E assim, não se dedica isolado, né? Se dedica com os outros, sabe? Isso, se dedica com aquela pessoa que está melhor do que você, né? Sempre busca quem está um pouquinho mais para frente de ti, a conversa, pede dicas para você poder saber quais foram as ferramentas que ele usou, que curso que ele fez. E é isso. Eu acho que não tem como a gente estar no mesmo nível com outras pessoas e se isolar. É bom que a gente podemos até chegar no mesmo nível, mas vamos demorar mais tempo. Mas quando a gente busca estar muito próximo das outras pessoas, elas acabam potencializando a gente naquilo nos objetivos que a gente pretende alcançar. E eu acredito que foi o mesmo princípio que eu acabei usando aqui, sabe? Eu tinha um colega que já eram diretores eram já gestores, já tinham cargos nas empresas. Então, estavam fazendo sua faculdade, por exemplo, para, sei lá, aumentar o salário, aumentar o cargo. E eu estou chegando lá fazendo minha faculdade para poder conseguir ali o mínimo. Então, gente, tu está um pouquinho atrás, né? Seja generoso contigo mesmo. Então, aí você tem que lá, saiba a posição que você está. Então, eu subo sempre a posição que eu estou. Sou estrangeiro, estou chegando agora, preciso ir atrás dos objetivos, então
não vou ter o complexo de inferioridade, vou me juntar, vou ter a humildade de poder falar que não sei, e pedir dica mesmo para as pessoas, e acabou sendo ferramentas que eu acabei usando, né? Não que isso seja o ponto único e absoluto, não. Mas existem metodologias, ferramentas que a gente pode poder usar, né? Para potencializar a gente. Então, para mim, essas foram as que me ajudaram desde o momento que eu comecei frequentando a universidade. E, é claro, sempre fiz amizade com professores. Isso me ajudou. A amizade com professores, sempre eles conseguem te dar mais uma luz naquilo que você quer, sabe? Faça sempre amizade, fiz sempre amizade com professores, amizade na escola, boas amizades mesmo. Que quando aparecer essa oportunidade, faz isso, faz aquilo, pergunta, questiona, sabe? E mostrei sempre vontade, sempre tive sempre vontade de poder olhar para o meu passado, quando eu olhasse para o meu passado, eu poderia chegar aqui, conseguir, pelo menos, iluminar um pouquinho o meu conhecimento. Então, foram essas bases. Uau, uau. Olha, Laurindo Dumba, pronto, muito bom poder saber disto. Ouvindo aqui, parece que é como se o Laurindo já tivesse um guia todo ali para poder ter ali boas relações e tal, mas é muito bom. São dicas que para quem quiser obviamente estudar, né, no Brasil, sendo um angolano, sendo um estrangeiro, né, acaba por pegar aqui e pronto, vai servir isso também de muita utilidade. E parabéns, né, parabéns pela resiliência e trajeto. Exato. Ok, agora, exato. E no caso, voltando agora para o campo profissional, né, para o campo de trabalho, conforme dizíamos anteriormente, apesar de ser um país que, de algum modo, estamos situados e acompanhamos as notícias, acompanhamos as informações, mas claramente que quem está presencialmente lá tem uma visão diferenciada. Como é que foi trabalhar, né? Como é que foi o cenário de trabalho? Atualmente ali, como é que o Laurindo trabalha, não é? Quais são as áreas que atua? E conseguir essas oportunidades é exigido muito rigor, principalmente olhando na questão de ser um estrangeiro, ou não olha-se muito estes detalhes no Brasil. Conta-nos um pouquinho mais quanto à questão da experiência profissional ali no Brasil. E pronto, até aproveitando já juntar também, Laurindo tem certificações da Microsoft. Se puder contar-nos um pouquinho mais como é que foi esse processo, né? Como é que foi esse processo de adquirir estas formações, e parabéns, né? Parabenizar desde já também por isto. Mas conta-nos um pouquinho mais para podermos perceber essa experiência, essas experiências. Bom, voltando para a área profissional, sabe, eu tive um amigo, né, quando eu consegui regularizar minha situação aqui já, que eu poderia já trabalhar, eu tive um amigo que foi através do pai dele, que o pai dele, já em memória, ele era ferramenteiro. Sabe, o ferramenteiro são os caras que constroem moldes, né, máquinas para fazer moldes, máquina de plástico, máquinas a gente chama de moldes, sabe? Quer fazer uma capa de celular, de plástico, então existe um molde para poder fazer isso. O pai dele era ferramenteiro, trabalhava com isso. Então, ele foi o cara que também acabou fazendo uma indicação, né? Através dele, o filho dele também, acabou fazendo uma indicação para poder entrar numa ferramentaria onde eu comecei a trabalhar lá. E trabalhava no estoque. Era trabalhar de estágio, né? Anotações dos materiais, os insumos que chegavam, os insumos que saíam e tal, como a parte da engenharia. Também existe essa parte ali, essa base, né? A parte de gestão mesmo, de controle de estoque e tudo mais. Foi bom a experiência que eu acabei acabando juntando para a parte mecânica. Você consegue fazer leitura, por exemplo, do desenho mecânico, como as perspectivas, vista frontal, lateral, superior, de uma peça mecânica, como é que se projeta uma peça mecânica. Tens um objeto e, por exemplo, tens um objeto simplesmente, como é que você pode projetar uma peça para poder reproduzir aquele tipo de objeto, sabe? Então, aí foi um período assim, de estágio que me ajudou muito, vi muita realidade, que até, inclusive, vi, tipo, o pessoal a criar molde para poder fazer estampa do fogão, por exemplo, aquela parte do fogão, quando tem aquela parte onde tem
Tem onde vai os bocas, né? Aquela parte superior, tem então os moldes para o fogão. Então, eu conheci aquilo, certo. sobre entender melhor como é que são os processos, né, de produção desses equipamentos, né? Então foi a minha porta de entrada. Depois eu acabei fazendo um curso mesmo, aproveitei as férias, fiz um curso porque eu estava mais voltando na parte de mecânica, né? Comecei na parte mecânica, mesmo mexendo com a parte mecânica, mas a minha base sempre foi eletrônica, sabe? Então fiz um curso ali de desenho de SolidWorks, então eu desenho um tipo de desenho de projeto mecânico. Nesse centro, quando a dona do centro disse lá, quem quiser depois deixar aqui o currículo, né? Pode ser que alguém apareça aqui. Eu e um amigo deixamos lá nosso currículo, um amigo brasileiro, deixamos lá. Então, deixamos lá, ficou um tempo, né? A gente voltou para a faculdade e tudo mais. Aí depois ligou para a gente, ligou para mim para poder participar do processo seletivo, né? Então, trabalhei já fui da parte mais mecânica, fui da parte mais de eletrônica. Trabalhei numa empresa japonesa, né? Que ela produzia controlador de temperatura. Controlador de temperatura são aparelhos que esquentam os componentes para produzir peças plásticas, sabe? Existe o PLA, ABS, são os componentes, são um tipo de plástico, um tipo de material que, quando dissolvido, eles são produzidos para produzir muita coisa. Por exemplo, a impressora 3D, por exemplo, a qualidade da impressora 3D, eu também trabalho com isso, né? Então, hoje eu chego a ser mais próximo disso. Então, foi ali, por um tempo, trabalhei e tal. Aí, depois também, novas oportunidades, sempre a gente vai procurar, sempre movido por novas oportunidades, novo crescimento. Fiquei um tempinho ali na parte de eletrônica, né? Fazer manutenção, reparação, instalação, adequação desses componentes. Aí depois apareceu uma outra oportunidade para atuar na parte de mecatrônica mesmo. Então, de áreas eletrônica, mecatrônica, né? Uma outra empresa que também produzia outro tipo de máquina. E essas máquinas eram máquinas para poder produzir, placas de carro, aquelas placas de carro. Então, eles produziam aquelas placas de carro, sabe? Estampavam as placas de carro, mas eles produziam toda aquela parte de montagem da máquina, a parte mecânica, tem um pessoal que fazia a parte mecânica, fazíamos a parte mecânica, onde envolvia a pneumática, envolvia a parte eletrônica, a instalação toda aí. Então, foi legal e tudo mais. Mas aí sempre também sou movido por outras oportunidades, apareceram outras oportunidades para ir, atuei também a parte de eletricista, né? Liga de produção, mesmo produzir, fazer instalação da linha de produção, sabe? Aqui esteira de produção, né? Aquela esteira de produção automática, motor e tudo mais, e a gente fez já muitas instalações de motor e tal. E depois apareceu uma oportunidade de uma outra empresa para ir para a área de tecnologia, né? Na pandemia, mesmo no período da pandemia, saí da parte de eletrônica, eletricidade, eu fui para a parte de tecnologia. Eu fui para a parte de tecnologia, porque na base eu já estava querendo, né, ir para essa área, né, pelas possibilidades e tudo mais, trabalhar de casa, toda a facilidade de ter mais flexibilidade, de fazer outras demandas. Fui para a área de tecnologia. Pela área de tecnologia, eu trabalhei numa empresa do Shift, que está em São Paulo. Aí foi a porta de entrada para mim, na parte de tecnologia, né? Aí onde eu me envolvi também com a parte com as minhas certificações, aí é um campo que eu entro já com a parte de certificações, porque essa empresa era parceira da Microsoft, então, como os trabalhadores os colaboradores, no caso, tinham a oportunidade de poder fazer certificações, eu sempre voucher, não sei o que e tal, aproveitei desses dias para poder fazer minha certificação, né? E processo de preparação de certificações, ele é um pouquinho árduo, estuda-se bastante, né? Depende do que você quer. Muitas certificações, sobretudo. Eu me envolvi mais para a área de dados, né? Não fui para essa área de dados, né? Então,
teve um amigo que em 2017, ele me dava aulas de Python e tal. No sábado eu estava lá sempre e tal, ensinava sempre Python. Então eu fui na internet aprender alguma coisa, SQL e tudo mais. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu já tinha uma base, estava fazendo já uma geração. Juntei o útil ao agradável. Então, eu comecei a saber que não, vou atuar na área de dados. Mas na área muito abrangente. Né? Tem áreas de engenharia, tem ciência de dados, tem áreas de machine learning, que agora está em alta a parte de inteligência artificial. Então, eu muito abrangente. Então, ali tivemos a oportunidade de poder desenvolver muitas aplicações na Blue Shift mesmo. Entrei como trainee, a gente desenvolveu uma solução que acabou sendo destaque na empresa. Naquela altura, eu posso falar que a gente já inventou um chat GPT, porque a gente inventou uma base de dados onde as pessoas poderiam perguntar qualquer coisa, ele já respondia. Isso foi em 2021. Não havia isso. É um conhecimento que isso automatizou o processo na empresa, deu destaque. Trabalhamos em 5, né? Fomos em 5 colegas, trabalhamos, desenvolvemos uma solução. Hoje, desde o momento que eu saí daquela empresa, ainda assim estava rodando. E, claro, o pessoal também já botou algumas soluções lá e conseguiu otimizar muito bem. Então, foi bem legal. Foi uma conquista assim, que eu digo com muito orgulho que eu consegui, nós, né, no caso, né, não digo só eu, mas nós, como foi o trabalho desenvolvido por parte de, foram 5 elementos, né, e, assim, com muito orgulho, conseguimos construir uma solução que acabou sendo novidade para o pessoal de trainee, acabou dando destaque para todo mundo que estava envolvido, sabe? E aí foi, tipo, por exemplo, eu fiz a certificação AZ, foi a minha primeira certificação AZ 900, AZ900, você vai ter que estudar bastante a base fundamental da Cloud Azure, né? Tem a base fundamental ali, todas as partes básicas, né? Como provisionar o recurso, como é que está subdividido os recursos, sabe? Então, ter toda essa base aqui, tudo que for fundamentos, aí a parte de redes, também vai muita questão a respeito de redes também. Então, tudo que for fundamento na Z900, né? Depois tem a parte de DP. A DP é voltada mais para a área de dados, né? Engenharia de dados, principalmente. Cai muito assunto de SQL, Databricks. Já para a certificação de AI900, né? A AI900 vai envolver um pouquinho de DP, vai envolver um pouquinho de Azure, né? Porque aí você vai precisar dos dados, vai precisar de saber onde estão os recursos, mas é uma certificação voltada principalmente para a inteligência artificial, então tu vai explorar muito o Azure, a parte do Azure, mas voltado para a área de inteligência artificial, né? Então, e assim, cada certificação tem a sua área específica, né? A sua área específica. Então, agora, quando for a PL 900, tu vai olhar mais para os recursos do Power Platform, né? Vai construir chatbot, vai construir formulários mais automatizados, sabe? Usando os recursos do Power Platform. Hoje está muito desenvolvido, hoje a Microsoft está sempre lançando nova release, novas funcionalidades para poder entregar soluções mais inteligentes. Hoje está mais inteligente, novos recursos estão sendo colocados ali, né? Então, outra certificação que eu fiz foi da IoT, né? Hoje essa certificação já não tem mais essa certificação, mas envolve mais a parte de IoT, para poder pegar dados on-premise, poder enviar para, por exemplo, para o Global Storage. Global Storage, você pega esse dado, usa o Power BI para poder construir dashboard, sabe? Então, é muito interessante mesmo esse tipo de recurso, ou essa funcionalidade. E, assim, tem, cara, falando de são muitas certificações. São um assunto que vem muita coisa para poder falar, tempo certo. Um pouquinho curto, mas eu me comprometo, por exemplo, quando vocês quiserem, por exemplo, que eu queria um laboratório, por exemplo, para seja de IoT, seja de ciência de dados, seja de engenharia, eu coloco à minha disposição para poder
mostrar para vocês como poder fazer um laboratório especificamente nisso, né? Talvez voltar aqui, talvez se um dia for voltar para dicas, eu posso mostrar como é que foi a minha preparação. Eu li os assuntos, voltar para aquela certificação, e a Microsoft, para cada certificação, tem já assuntos específicos ali. Fiz essa leitura dos tópicos, né? Cada tópico foi bem uma boa leitura mesmo. Vi vídeo no YouTube, da pessoa que já fez também, saber usar o YouTube. Hoje no Medium, também um dos recursos, você pode olhar também lá, tem muita coisa legal para você poder se preparar melhor. E acho que e também acredito que essas são as partes básicas assim, que a gente pode, que eu posso falar assim, para o pessoal que está fazendo certificação. E fazer simulados, né? E também simulado na internet, procurar, quando você estudar muito bem e tal, faça simulado, para você se sentir confiante. E quando você vai fazer a primeira vez, você fica nervoso, sabe? É muito criterioso, né? Por exemplo, no dia da tua certificação, você tem que estar num lugar onde tem que ser um lugar fechado, onde não tem que haver circulação de pessoas. Porque se circular na sala onde você estiver, tu é desclassificado. A mesa onde você estiver, não tem nada. Então, é um processo de onboarding para certificação. Quer dizer, você tem que fazer fotos do ambiente. Depois de validar esse processo de onboarding para você fazer a certificação, somente é que você começa, sabe? Tem que bater foto da parte frontal, a parte lateral direita, a lateral esquerda, a parte traseira, a mesa onde você tiver onde tiver o teu computador, o ambiente tem que ser um ambiente silencioso, sabe? Tem todo um cuidado para você poder fazer a certificação. Eu sempre fiz a minha certificação em casa, mas há quem faz certificação em centros específicos. Eu sei que não anda, tem alguns centros para certificação, sabe? Mas você pode fazer a parte de casa, né? A tua internet tem que estar boa, sabe? Se eu ir lá, não sei, mas a probabilidade de você ser desclassificado, mas tem o RETEC, né? Que você pode refazer a certificação também. Então, tem todo um processo nisso, né? Para a pessoa fazer certificação. Uma preparação antes, que você deve ter cuidado para você não chegar e sabe, você vai chegar lá e ninguém vai saber, ninguém vai perguntar. Ou seja, o computador que você estiver usando, ele não tem que ter mais nenhuma aba aberta, tem que ter todas as abas têm que estar fechadas, sabe? Há um teste da câmera, há um teste do microfone. Você que sabe se vai fazer a prova em inglês ou em português. Então, ou num outro idioma, você se sinta mais confortável. É isso, basicamente. Exige muito rigor para realizar estas certificações. Pronto, mas ficaram cá as dicas, Laurindo Dumba, e parabéns uma vez mais pelo seu trajeto, e principalmente por ser um angolano que tem se destacado, né? Tem se destacado, e ter essas certificações, ter a oportunidade de poder estar a residir no Brasil. É um orgulho também para nós angolanos por ver o nosso irmão, né, que está ali a brilhar. Portanto, Laurindo Dumba, neste caso, caso alguém, portanto, queira estudar no Brasil, queira trabalhar no Brasil com tecnologia ou com eletrônica e tal, não é? Que conselhos ou dicas o Laurindo Dumba pode dar para quem quiser vir pela primeira vez ali no Brasil, apesar de que teve a sua trajetória e teve, portanto, os seus passos, teve os seus procedimentos, mas para quem quiser vir para o Brasil, não é, para estudar ou trabalhar, sendo um angolano, sendo um imigrante, não é? Quais são assim as dicas iniciais ou conselhos que pode dar para quem quiser vir para o Brasil? Bom, começaria a pessoa poder se preparar por exemplo, para o idioma, por exemplo, ter um pouquinho de base de inglês, né? É bom que, às vezes, a gente está num país que fala português, sim, mas muitas das empresas, um dos requisitos principais é bom ter domínio de inglês, ou de uma outra língua, né? Seja espanhol, por exemplo, ajuda bastante, né? Ter, pelo menos, essa base ali, sempre do idioma.
domínio de ferramentas, né? Seja ferramentas, seja o Excel, bom que domina um pouquinho dessa parte do Excel. Voltado, por exemplo, vamos por área, né? Voltados para a área de tecnologia, né? Onde a área, hoje, onde eu estou. Os fundamentos, sabe? Os fundamentos, né? Básico. Uma linguagem de programação, pelo menos que tenha familiaridade, sinta-se confortável para poder desenvolver, né? Um pouquinho de domínio das ferramentas ágil também é bom. Domina um pouquinho de Git, né? Nem que for alguma coisa que tu deixa lá, o teu repositório. Começa a construir coisas. As tuas ideias que você tem, começa a construir. Eu mesmo, estando hoje trabalhando, não paro de construir coisas que eu acho que são interessantes, sabe? Por exemplo, hoje estou trabalhando num aplicativo, então estou aqui sempre construindo, estou sempre fazendo, sabe? Nunca chegamos lá e tu acha que já está sossegado, né? Então, sempre aprimora sempre as tuas qualidades, nunca se sinta tão confortável ao ponto de você achar que não precisa mais evoluir, porque sempre existe pontos melhorados na gente, né? Pelo menos, isso que eu enxergo em mim. Então, eu acho que essas áreas é isso, né? E, assim, muito foco, sabe? Muito foco mesmo, muita dedicação. Tá fora de casa não é fácil. Não, eu não posso romantizar isso, não é fácil. Tá longe da família, tá longe dos amigos, de lugares que a gente tá, não é fácil, mas tenha o teu objetivo muito bem definido, sabe? Porque tu vai ser testado pelas escolhas que você vai fazer. Essa é a máxima. Escolheste isso aqui, esse caminho, tu vai ser testado, sabe? A vida em si, ela vai se responsabilizar de te aprimorar, de te lapidar pelas tuas escolhas que tu está fazendo. E nisso, você tem que se mostrar um pouquinho resiliente, ter cabeça fria, saber com quem você poder conversar, né? Para você poder chegar no seu objetivo, sabe? As áreas de tecnologia hoje são umas áreas que absorvem muita gente, tá? Absorve muita gente, pessoas em Angola, pessoas aqui no Brasil, né? Mas exige um pouquinho de responsabilidade também. A gente vai ter eu falo, né? A oportunidade de você chegar uma vez, sabe? Quando te aparecer uma oportunidade, agarra com duas mãos, faça valer a pena, sabe? Faça valer mesmo a pena e se dedica ao máximo. Se dedica ao máximo, faça valer a pena as escolhas que tu fez, se dedica ao máximo pela tua escolha, porque assim, quando a gente ganha, não somente nós que ganhamos. Lembra, nós estamos numa comunidade, os nossos também ganham, sabe? A família, os amigos, sabe? E a gente vive num espaço onde temos poucas referências ainda. Então, lembra-se que se você for escolhido para aquela missão, há uma comunidade que também ganha contigo. Então, não é só você. Os outros, os teus pares também estão ganhando com aquilo que você com as conquistas que você está tendo, sabe? E eles, muitas deles vão se refletir pela qualidade de vida que você pode trazer para a tua própria família, sabe? Então, as dicas prepara-se nesses fundamentos, na área que você quer, procura pessoas que você acha que são referência ou tem como referência, não que elas tenham a verdade absoluta, mas também possam te ajudar com um conselho, com uma dica e como você se preparar melhor. E eu acho que não se isole, sabe? Não fica isolado. Procura sempre ajuda. Procura sempre estar envolvido com a comunidade, estar envolvido com pessoas. Participa. Quando você estiver no local, estás aqui, estás em Angola, participa sempre de eventos. Faça network, faça coisas que possam acrescentar na comunidade. Mostra o que você sabe fazer, sabe? Eu tenho um amigo que fala que a maneira mais honesta de poder esperar é construir aquilo que a gente espera, sabe? Essa é a maneira honesta. Então, se você espera ser engenheiro de software, estás aí, mas começa a construir a tua carreira de engenheiro de software. Se dê a oportunidade, constrói uma tela, constrói um aplicativo. Não que tu vai mudar a realidade das pessoas com essa solução, mas tu já começa a se enxergar com outros olhos, sabe? Faça pequenas soluções para as pessoas que estão ao redor, porque essas pessoas aqui vão poder validar a tua própria ideia, sabe? E assim, na comunidade a gente tem que mostrar um pouquinho do que a gente sabe fazer e eles estarão validando a nossa ideia. Então, não tem como a gente
produzir alguma coisa e guardar. Não, não guarde. Mostra. Não quer dizer que a pessoa vai roubar a tua ideia, gente. Senão a gente não estaria aqui. Sempre houve uma pessoa que compartilhou conhecimento, houve uma pessoa que se disponibilizou para fazer alguma coisa, para poder levar o conhecimento para a gente. Senão a gente não estaria aqui. Então, não guarda a tua ideia, se mostra para a comunidade, que eles estarão fazendo a validação daquilo que você estiver produzindo. E essa é a maneira mais honesta de poder esperar, é construir o que a gente espera. Isso que eu posso falar. Excelente, excelente, Laurindo Dumba. Olha, dicas de ouro. Certamente que o pessoal que estará a acompanhar este conteúdo pegue essas dicas que são de ouro. E muito obrigado, Laurindo Dumba, por partilhar, por partilhar aqui a sua experiência, por partilhar aqui estes tópicos que são bastante importantes. E para quem quiser conhecer mais, não é, sobre o Laurindo, para quem quiser aprender mais, se calhar, sobre automação, sobre programação, né, e quiser conectar-se aí com o Laurindo Dumba, como é que ele pode fazer, que redes sociais pode utilizar aí para poder conectar-se consigo? Pode me localizar no LinkedIn, né? Tem o meu nome, Laurindo Dumba, ele pode me localizar facilmente, não tem problema. As pessoas podem enviar uma mensagem, alguma questão. Né? Facebook também, podem também entrar em contato. No Instagram também, eu uso também o Instagram, vocês podem ir lá também entrar em contato comigo a partir do Instagram, não tem nenhum problema também. Boa. Olha, Laurindo Dumba, muito obrigado uma vez mais aqui em nome da comunidade por poder ceder-nos este momento rico, momento de aprendizado, e pela sua história, pelo seu trajeto, aprendemos bastante. Com certeza que ali, portanto, na sua província de origem, temos muitos jovens também que gostariam de poder ter esta oportunidade de poder trabalhar ou estudar para outras realidades, quer seja para o Brasil, e certamente que com estas dicas passadas servirão de muita utilidade. Portanto, muito obrigado. E ainda esperamos contar consigo para outros fóruns aqui dentro da comunidade. Exatamente. É um convite estendido. Então, desejar ali tudo de bom, que continue sendo este jovem dedicado e sempre aberto ali para a curiosidade, para o aprendizado, porque a nossa área, na realidade, acaba por ser mesmo isto. Nunca paramos de aprender. Muito obrigado. Sim, muito obrigado, Laurindo Dumba. Estamos juntos aqui para mais uma próxima oportunidade. Sim, para fechar, né, tipo, para o pessoal, né, ficam à vontade, espero que essa entrevista contribuiu e qualquer questão ali poder também estar em contato comigo. Tá. Boa. Certamente. Pronto, e aqui estender o convite também para si que está a ver-nos pelo YouTube, eventualmente pela primeira vez ou não, portanto, estendemos aqui o convite para poder inscrever-se aqui no nosso canal, seguir-nos também nas outras redes sociais para se manter inteirado e poder conhecer uma vez mais sobre uma próxima história de um profissional residente na diáspora. Portanto, muito obrigado, estamos juntos e vemo-nos no próximo episódio.